A senhora acredita que as crianças adotivas sofrem mais preconceito? Eu acho que não, porque eu tenho um e ele não sofre nada. Tão belo de um rapaz lindo e maravilhoso lá. Acredito que hoje em dia não mais. Acho que existe um preconceito, mas não deveria impedir a criança a procurar quem são os pais dela, né? Eu acho que é importante para ela. Sim, claro, sempre. Porque na sociedade, numa família, sempre vai pensar que não é o sangue, né? Então tem esse preconceito, isso é óbvio. Mas eu acho que elas têm que saber, porque elas têm que saber de onde que elas vêm. Você acha que elas têm o direito de saber que são adotivas ou não? Acho que devem. A partir de 5, 6, 7 anos, começa a ter um entendimento melhor da vida, já tem que saber sim. Tem, totalmente. Acho que elas têm que saber. O meu sabe, né? O meu, ele sabe, e ele disse que a mãe dele sou eu, né? Então... Uau, que pergunta! Eu não estava esperando isso. Acho que tem um direito a saber. É muito importante para a criança. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com grande alegria e gratidão que nós contamos com a sua presença, com a sua companhia. Hoje, quem nos faz companhia é Divaldo Pereira Franco, nosso querido médium, comunicador, divulgador da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo. O tema que nós trazemos para vocês hoje é o tema da adoção, porque amanhã, dia 25 de maio, é o dia da adoção. E vamos começar perguntando qual é a visão dentro da doutrina espírita desse tema, a adoção. Como a doutrina espírita vê, Divaldo? Como uma verdadeira bênção. Feliz é quem é capaz de adotar o amor. Trazer para dentro de casa os seres queridos ou os seres problemas que os recursos orgânicos não permitiram que viessem pelas vias biológicas. Ter a lucidez de que indo buscar alguém com a necessidade de amor, já se estará integrando na consciência cósmica, porque todos somos co-criadores com o Criador. Na adoção, nós estamos realizando o trabalho da divindade que a todos nos tem como filhos e de Jesus Cristo que a todos nos adotou como irmãos. Eu gostaria de saber da sua experiência, Divaldo, em relação à adoção. Na Mansão do Caminho, nós tivemos a subida honra de receber aproximadamente 687 crianças, órfãos sociais ou aqueles que não tinham pais. Alguns foram atirados à lata de lixo e, graças à circunstância pela qual vieram, sem qualquer identificação, eu registrei como filhos biológicos. Na época, não era permitido. Eu ignorava, mas mesmo que soubesse das consequências talvez não positivas, eu me esforçaria por tentar levar adiante. E, ao mesmo tempo, graças ao senhor juiz de menores, todos eles ficaram sob a nossa responsabilidade como guarda e responsabilidade. Então, o sentimento de amor que eles nos inspiraram e ainda nos inspiram hoje através de netos e de bisnetos, deu-nos uma plenitude e ajudou-nos a amadurecer interiormente. Porque o amor somente é válido quando vivenciado. Através dessas experiências, a Mansão do Caminho foi uma experiência fascinante, porque para melhor atender nós criamos os lares família, para tirá-los daquele grupo em que era um número, e abandonando a tese do orfanato para ter a tese do lar. Eram 8 crianças em cada lar, 4 meninas e 4 meninos, para poder ser uma família realmente estruturada artificialmente, como se fosse uma família real. E aqueles a quem eu dei o próprio nome, que hoje já são adultos, 2 já desencarnaram, mas 2 ainda estão reencarnados, tornaram sem dúvida verdadeiros filhos. E neles eu vi, como noutros, filhos de outra vida que havia deixado pelo caminho da espiritualidade e que agora recuperei através do amor. Divaldo, quando teve início a Mansão do Caminho? Em 1952. Foi uma experiência tão fascinante. Eu viajava de trem, a minha primeira grande viagem, 8 quilômetros, entre Salvador e uma cidadezinha suburbana. Tinha ido visitar uma pessoa doente. Ao retornar, eu tive um desmaio. Era o desdobramento que eu ignorava. E vi uma área imensa com muitas casas, muita criança, muitas árvores e um senhor de costas. Eu acerquei-me do senhor e quando ele se voltou já era alguém muito idoso, com o meu rosto.
Então eu olhei para ele e assustei-me, ele estava cercado de crianças. Então uma voz me disse, isto é o que farás na tua vida, serás educador de almas. Então eu despertei, estava ao meu lado Nilson de Souza Pereira, o amigo das primeiras horas e familiar, e eu narrei a alucinação. Era nada mais do que a programação do futuro. A Mansão do Caminho foi inaugurada no dia 15 de agosto de 1952, em um lar grande de 3 pisos. Depois conseguimos a área que eu tinha visto psiquicamente. E ali nós erguemos uma comunidade onde hoje atendemos a 3.190 crianças. Deixamos de ter o lar residência para termos agora o atendimento semi-interno para toda a comunidade, sempre lidando com crianças, com adultos, com portadores do vírus HIV, soro positivo, com tuberculosos e ex-rancenianos, para poder repetir a experiência da Casa do Caminho de Simão Pedro. Nós criamos um pequeno largo que chamamos Largo da Paciência. É proibido dizer não em A Mansão do Caminho, porque nós sempre temos algo para dar. Divaldo, essa experiência que já vem aí de longa data, traz bem de perto esse tema, adoção. E entre todas as experiências, você falou que crianças que vieram da lata de lixo, é isso, Divaldo? Sem dúvida, foram jogadas. E algumas delas era uma lata de lixo que tinha uma tampa na porta. Nós ouvimos o choro, o porteiro, e quando abriu estava uma criança dentro, devorada pelas formigas, na parte do sexo, no cordão da placenta e nas pálpebras. Uma delas ficou com marcas e chorava afrodescendente. Ele me chamou quando eu vi aquela criança. Eu experimentei algo e tão estranho. Corri ao tabelião com a criança nas mãos e disse, venho registrar o filho. Ele olhou, a criança era afrodescendente. Disse, mas seu filho? Eu digo, sim, senhor. Seu nome, Divaldo Pereira Franco. O nome da criança, Jaguaraçu Pereira Franco. O nome da mãe, eu entusiasmado disse, não tem. Ele sorriu e disse, mas deve ter. Eu digo, esse senhor. E quem é a mãe? Eu digo, não sei. Ele disse, mas como não sabe? A mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Então, neste conflito, eu vi entrar um espírito. E acercando-se, me disse, ponha meu nome, Alta de Souza, a poetisa potiguar, que havia morrido em Natal, tuberculosa, no ano de 1901. Então eu coloquei o nome de Alta de Souza. Ele sorriu muito e disse, curioso, este nome me é familiar. Eu digo, a mim também. E assim o segundo, o terceiro, o quarto, que os 2 outros não foram deixados na porta do lixo, mas deixados num banco de jardim. E o senhor, o meritíssimo juiz, me encaminhou. Então o amor não é menor do que do filho biológico. Creio que é até maior. Porque o filho biológico nós temos porque temos. E o adotado nós temos porque queremos. Nós vamos buscá-lo. Divaldo, e o que dizer agora, num outro contexto, aquelas pessoas que acabam adotando, mas por motivações para preencher carências pessoais, ou então dentro de um casamento que está com dificuldades e a pessoa entende que trazendo um filho pela adoção vai salvar esse casamento, enfim, motivações essas para atingir carências, para preencher carências. É válido o bem que se faz, mas a motivação não é nobre, porque é o preenchimento de uma lacuna que nem sempre acontece, porque a pessoa deseja utilizar-se desse ardil para resolver um problema que não quer resolver pelo enfrentamento pessoal. E como um filho sempre nos dá preocupações, nos dá trabalho, muitas vezes, quando é por carência afetiva, por necessidade de melhorar um relacionamento de natureza conjugal, nós passamos a transferir para a criança as nossas inseguranças. E muitas vezes passamos a olhar como alguém que não preencheu aquele vazio existencial, nem preencheu a finalidade, nascendo certos sentimentos ambivalentes, momentos de amor, momentos de rechaço, momentos de ternura, momentos de ódio. E ocorre uma coisa muito curiosa. Muitas mães que não tiveram oportunidade da progenitura biológica tomam aquela criança e neste momento relaxam. Então os óvulos amadurecem e fecundam. Verdade. E ao fecundar vem um filho biológico e o outro se torna um intruso. Porque começa, este é o meu filho. Não, ambos são meus filhos.